Boa noite, seguidores e seguidoras da Rede Pedagógica. Estamos aqui ao vivo para mais uma transmissão da terceira semana Rede Pedagógica. E hoje nós temos aqui um minicurso internacional. Hoje a Rede Pedagógica, com a terceira semana, vai abordar o tema linguagens. Nós vamos ter, pessoal, daqui a pouco, às 19 horas, o minicurso Alfabetização Lúdica com a professora doutora Rafaela Marques. E agora nós vamos bater um papo com o professor Nils Nielsen, que é professor de inglês da Rede Pedagógica, que é radicado na Suécia e que é dinamarquês. Ele vai conversar com a gente sobre estratégias de aprendizagem e de ensino. O professor Nils, que é muito experiente. Já estou aqui introduzindo. Não estou ouvindo o professor Nils. Deixa eu ver aqui. Programa aqui no meu fone. Agora, está me ouvindo, Eduardo? Agora sim, professor Nils. Eu fiz um pequeno ajuste, eu eliminei o obstáculo, um problema tecnológico aqui que nós Muito bem, Nils. Nils, como é que estão as coisas aí na Suécia? Aqui na Suécia, as pessoas estão trabalhando normalmente dentro do possível, porém com algumas modificações, né, devido ao momento que nós estamos passando, né, Eduardo? Mas aqui na Suécia, a escolha foi uma estratégia diferente, referente aos desafios agora, ou seja, não houve quarentena, então algumas medidas, mas as pessoas estão saindo e a vida é quase normal aqui, quase normal. Muito interessante, professor. A Suécia, virou um caso, um case aí internacional, porque estão usando, estratégia de imunização de rebanho ou imunidade de rebanho, que muitas pessoas até criticaram, não é, professor? Não, foi bastante criticado e podemos dizer que os números aqui mostram que houve um preço, né? Então aqui foi tentando proteger uma parte do comércio e negócio, houve um preço em função disso. Porém, há uma curiosidade, né? Que legalmente aqui na Suécia é muito difícil de obrigar a cidadão a fazer certas coisas. Então era questão legal também, não era só estratégia, era questão legal também. Mas enfim, nós estamos aqui torcendo que em breve tudo isso passa, né? Seria muito bom. Ah, interessante. Eu quero mandar aqui um abraço para as pessoas que estão participando aqui dessa live, especialmente Também, para situação. Maria, ah, Maria Del Vecchio, Lucina, Daniela Ventapani, Bastante Dayana pessoas. Mota. Muita gente aqui participando. Nils, que horas são aí na Suécia? Aqui são 22h43. 22h43, né? Então, muita diferença aí de fuso. Pessoal, nós estamos aqui na terceira semana Rede Pedagógica. Quem não está ainda a parte do evento, é a maior formação online para educadores. Já são 100 mil inscritos. É uma formação gratuita e que garante certificado de 80 horas. Já passaram por aqui, por exemplo, o Celso Antunes, o José Pacheco, da Escola da Ponte, que é de Portugal, e hoje, entre outros professores, e hoje nós temos aqui um outro europeu, o professor Nils Nielsen, que é dinamarquês, gente. E a língua dinamarquesa é algo encantador, belíssimo. Professor, aliás, eu vou lhe pedir para fazer uma saudação em dinamarquês, depois traduzir para o inglês e depois para o português. Pode ser? Olha só.
Muito bem. Aí o pagamento seria triplicado, né? Estou brincando com você. Não, mas pode ser. Hi, waran Heide, e arroba errado igual. Isso é a versão dinamarquês. Eu falei, Hi, how are you? I hope you're doing fine. Oi, olá, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Ah, muito legal, gente, muito legal. Olha, e nós estamos nessa terceira semana Rede Pedagógica abordando o tema brincadeira. Consegue me ouvir, professor? Eu perdi, infelizmente, parte da pergunta, que ele travou um pouquinho, Divaldo. Você consegue repetir a sua pergunta? Ah, sem problema. Nilson, você se formou, estudou aí a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental aqui no Brasil. Sabemos que aí, na verdade, é até outro nome, mas houve muitas brincadeiras e jogos na sua escolarização aí na Escandinávia. Na verdade, eu tive duas experiências, porque aqui as escolas, na época, e faz tempo, hein, Ediola? Faz tempo. Na época, houve uma certa liberdade, as escolas trabalharam de forma diferente. Então, eu tive a experiência de ensino através de jogos, muito, de uma escola. E quando eu mudei de escola, era muito mais estilo britânico na época, que era mesas virado para a louça, sentar, falar oi para a professora, sentar, ouvir, né? Então era uma situação bem mais formal, menos dinâmica, de uma pensamento, um raciocínio mais antiga. Então eu tive, na verdade, a oportunidade de ver os dois, foi bastante interessante. E qual que você achou, na sua experiência, professor Nilson, mais efetiva? Qual experiência foi mais efetiva para o seu aprendizado? Eu, particularmente, eu gostei muito mais a parte com os jogos, né? A atividade. Mas, ah, hoje, eu enxergo certos elementos que eu reconheço são bons, talvez, de formas mais conservadoras de ensinar. Mas eu imaginei que você ia fazer essa pergunta, viu, Edivaldo? Eu imaginei, então, eu acabei pesquisando um pouco. Eu tenho alguns dados para você, dados recentes. Posso Ah, compartilhar? ótimo. Porque, na Por verdade, favor. nos Estados Unidos, simultaneamente com o estudo na Europa, foi feito uma pesquisa muito grande, podemos dizer que é estatisticamente significativo, que mostra que ensino através ou utilizando jogos acaba rendendo aprendizagem até 15% a mais. E com uma boa seleção de ferramentas digitais, aí destacando uma boa seleção, mais 12% acima. Então, hoje não há dúvida com o perfil do aluno, principalmente jovem, eu diria adulto também, mas principalmente jovem, há um efeito bastante positivo de jogos na sala de aula, e a estatística está aí mostrando isso. E, talvez mais interessante ainda, é que o efeito é ainda mais positivo para os alunos com certas dificuldades na sala de aula, no ensino tradicional. Então, há um elemento inclusão também na hora de trabalhar jogos na sala de aula, sem dúvida. Ah, muito interessante. Olha, e o título desse mini curso, que vai ser composto por essa live, mais uma aula de inglês. Olhem para vocês verem, vocês vão ver o que o Nilson fala aqui, né, com vocês, em prática nessa aula, uma aula de menos de 20 minutos, mas com muitos conteúdos e muito rica, que nós vamos disponibilizar gratuitamente para quem está participando da terceira semana Rede Pedagógica. Vocês vão ver que aula
não é? Que videoaula que é uma obra de arte muito organizada, muito estruturada, objetiva e clara. Então, daqui a pouco, nós vamos liberar essa aula para vocês degustarem, porque realmente é uma aula muito legal. É uma aula de inglês. Então, educação sem fronteiras. Professor Nilson, faz sentido ainda hoje a educação ficar confinada às fronteiras do próprio país? O que se refere, tem muitos aspectos na sua pergunta, né? Porque você pensa na seleção de matéria, escolhas de estilo, perante talvez diferentes culturais. A sua pergunta é direcionada nesse sentido? É isso que você pensa, Edilson? A questão seria mais ou menos isso, professor. Vamos dizer, quando você vai fazer a escolarização das crianças, o que nós devemos fazer? Devemos fechar os nossos olhos aos objetos pertinentes ao próprio país da criança, ou o ensino deve ser, de alguma forma, em alguma medida, globalizado? Entendi. Olha só, esse é um assunto super interessante, né? Que, na verdade, é uma das coisas que está sendo discutido muito ao redor do mundo. Em questão de política também, pelo momento que nós vivemos, né? Que tem coisas interessantes acontecendo politicamente falando também. Mas eu acho que, antes de mais nada, temos que reconhecer qual é o recurso mais importante na sala de aula, que é o aluno. E lembrar que tem muito mais coisas que nos unem do que nos diferencia, né? Eu acho isso, a nossa forma de ver ensino precisa ser uma reflexão disso. O que um mundo globalizado, ou seja, quando globalizado eu penso a troca de informações, que o conhecimento de um lugar é acessível para mim hoje, se eu tenho esse desejo de buscar, isso traz uma tremenda vantagem, né? Para a área de ensino, porque onde antigamente tivemos um atraso em descobrir novas formas de fazer as coisas, aprender com outras pessoas, outras culturas, nós temos acesso a isso agora. Isso é inédito, né? E eu quase diria que nós temos obrigação de desfrutar as muitas lições, né, que foram aprendidas de outros povos, outras pessoas, outros professores. Então, é exatamente um dos aspectos mais encantadores, é a facilidade com que você consegue compartilhar, aprender e aplicar. Então, isso na minha opinião, precisamos realmente abrir o mente para o mundo. Eu sempre falo o seguinte, que eu acho que é importante lembrar, independente de profissão que você tiver, sempre tem alguém que trabalha melhor do que você. Eu falo isso de forma brincando, muito positiva. E quando mais você abre a sua mente e busca a informação, você vai ver a inspiração está em todo lugar. Isso é super importante. O ensino de criança, com certeza. Lembrando quantas coisas unem as crianças, né? Então, isso pode ser que pessoas que têm uma certa idade comecem a formar personalidade, talvez certas, não, isso eu não faço, eu não acho isso, né? A viagem de ficar mais adulto é uma viagem meio que, conforme a gente envelhece, a gente começa a acreditar mais em certas coisas, né? Então, aquele dicionário ponto de vista vira opinião, vira crença, né? Mas a criança não é assim. Então, sem dúvida, uma resposta longa, mas é porque a tópica é muito interessante. O mundo globalizado traz incríveis possibilidades para professores, na minha opinião. Muito legal, professor, e fique à vontade para falar. Essa metodologia da rede pedagógica de fazer ensino por meio de lives interativas, combinadas também com conteúdos na plataforma, é algo que foi acontecendo assim de forma meio involuntária e acabou se impondo. E o meu papel aqui é simplesmente não te atrapalhar, não é? Deixar você falar, expor o seu pensamento, porque você hoje aqui não é, o nosso palestrante. E, professor Nilson,
né? Você que tem muita habilidade, né, com a aprendizagem, com o ensino, tem muita experiência. Por mais, né, fala esse português aí perfeito, porque passou décadas Não, no Brasil. é longe de perfeito. E não pode elogiar um escandinavo tanto. Eu já te falei que tudo é perfeito. Pode, não pode. Não, é muita coisa, Edivaldo. Não pode. É isso mesmo, gente. Olha, vou falar com vocês. A Escandinávia, como vocês sabem muito bem, né, engloba a Dinamarca, a Suécia. É uma região riquíssima. Está ali na fronteira entre o antigo bloco comunista e o bloco capitalista. E é considerada do planeta. Isso mesmo. A Escandinávia é considerada a região mais desenvolvida do planeta. E por quê? Porque uma das razões é porque a Escandinávia investe massivamente na educação. Professor, como que é o sistema educacional aí na sua região? Aqui, o ensino, nós temos opções de ensino começando desde de cedo, mas seguindo aqui agora falando na Suécia, que eu estou na Suécia nesse momento, há uma certa liberdade. Você não precisa colocar seu filho na escola até 6 anos de idade. Então, até 6 anos de idade é a opção se você deseja fazer alguma coisa extra, mas a escola começa com, dependente da região, ou de 5 ou 6 anos de idade, né? Aí segue um sistema de 9 graus, né? 9 grades, e uma opcional 10º, e depois a opção de escolas técnicas ou colégios, depois faculdades ou outras. Aqui, por exemplo, engenharia não é dentro das universidades, é uma curiosidade, é uma escola específica onde você estuda engenharia nos países escandinavos. Então, olhando assim, contando, né, parece relativamente semelhante com o Brasil. O conhecimento que eu tenho com a forma de ensinar no Brasil, comparado aqui, seria, eu acho que a insistência de algumas matérias que não faz parte normalmente no currículo do Brasil. Então, por exemplo, a introdução de um segundo, terceiro, quarto idioma relativamente cedo, muito em função do tamanho do idioma daqui, né? Então, Dinamarca são 5 milhões de habitantes, quebrados, Suécia é 10 milhões, né? Então, a gente não pode exigir que o mundo inteiro vai aprender o nosso idioma. Nós precisamos ir atrás, né, de lá. Então, tem esse elemento. Nós temos matérias hoje como economia, relativamente cedo. Então, como opção, você pode, na 6ª ou 8ª série, escolher finança, economia. Por exemplo, história de religião faz parte do nosso currículo. Conhecer a história de religiões diferentes, por exemplo, que é interessante. Relativamente cedo, opção de conhecer o Antigo Grécia, por exemplo, a influência cultural. Então, se fosse apontar uma grande diferença entre o ensino americano, eu diria ensino americano, e daqui, aqui às vezes as escolas não se preocupam muito se tal matéria se traduz em dinheiro amanhã. Então não tem problema, eu como pequeno estudo alguma coisa que talvez eu não vou precisar, mas um conhecimento geral que pode levar a alguma coisa interessante no futuro. Eu particularmente gosto dessa abordagem, porque com muitas coisas na vida, eu não consigo ligar as pontas hoje ou amanhã, mas daqui 10 anos, serviu, né? Serviu para alguma coisa. Então, eu acho que eu gosto dessa abordagem bastante. Muito interessante, professor. Estamos aqui, gente, na terceira semana Rede Pedagógica com Niels Nielsen, que está falando direto da Suécia. Ele que é cidadão dinamarquês ou natural da Dinamarca. O nosso tema aqui é Educação Sem Fronteiras. O professor Niels, para quem não sabe, é um dos maiores professores de inglês do planeta. Navega bem por tecnologias,
tem muita experiência, é uma pessoa excepcional e também muito humilde, como vocês estão vendo. E se formou, gente, como criança, num dos sistemas mais qualificados de educação do mundo, que é da Escandinávia. Pessoal, eu vi aqui essa pergunta, a live não começaria às 19h? Nós estamos aqui com a live com o professor Nils, começou às 17h30, um pouquinho depois, e teremos às 19 horas live com a professora a professora Rafaela Marques. Então, vamos ter às 19 horas live com a professora Rafaela Marques com o tema alfabetização lúdica. Estamos tratando de linguagens, educação sem fronteiras nessa data de hoje. E o professor Nils é experiente, é um expert nesse assunto. Professor Nils, na segunda-feira, o professor Cristiano Muniz, falando sobre aprendizagem em jogos, disse en passant, né? En passant do francês, gente, né? Em latim, obiter dictum, né? Que é quando você fala alguma coisa meio que de passagem. Ele disse o seguinte, ele estava dizendo que os jogos, né, criam um ambiente para as crianças, o aprendizando, que estimula a aprendizagem e que expande a capacidade de aprender da pessoa. Ele disse o seguinte, professor, e as pessoas que aprendem um outro idioma, elas têm a sua capacidade geral de aprendizagem, porque elas acionam mecanismos do seu cérebro, das suas estruturas de conhecimento, da sua memória, que podem ser utilizados também para outras aprendizagens. Você concorda com essa observação, professor Nils? Não, 100%. Não, é absolutamente isso. Eu queria colocar só em parênteses, que é muito interessante. Existem, assim, duas palavras ou dois conceitos que, às vezes, nós temos que lembrar são diferentes. Uma que é o famoso gamification, né? Gamificação, né? Em português. Que envolve selos, estrelas, quando nós jogamos, né? Isso é legal. Eu gosto bastante de implantação de plataformas, IAD, etc. Mas o que se refere à questão de criar, pelo que eu entendo, situações na sala de aula onde a própria forma de aprender é na base de jogos. Não tem uma distinção entre os dois, né? Todos nós conhecemos o sentimento de receber um selo, né? Pontos, maravilhoso. Mas o efeito é curto. Ele serve como motivador naquele instante, importante. Mas o que realmente faz a diferença é fazer com que há interações que não precisam ser competitivas, onde há uma troca de informações, onde você usa estratégias que você tem para adquirir um segundo idioma. Isso é super interessante. Então, eu acho que isso é muito importante lembrar isso, que não é que nós trabalhamos jogos que baseia ensino em cima de jogos, que tem que ter quem ganhou ou quem perdeu. Isso tem espaço para isso também. Mas o fato que membros, né, da turma pode colaborar ou descobrir coisas juntos ou fazer. Então, essas pequenas situações de reflexão, perguntas, troca de informação, já é aprendizagem. Já é mais do que meio caminho andado. Então, isso é muito interessante. Porque até pouco tempo atrás, ensino era visto como se fosse só o artificial, né? Eu entro num lugar, eu me deito, aí eu saio um pouquinho mais marrom, né? Então, hoje nós sabemos que é nada daquilo, né? Que é a motivação, o envolvimento, engajamento, a interação, o descobrimento, a colaboração. As palavras-chave são fundamentais. E isso foi uma grande revelação, eu acho que no ensino, se a gente for pensar nos últimos 20, 30 anos. Porque há pouco tempo atrás, ensino de tudo era na base de memorização, né? Que hoje muitas pessoas não sabem disso, mas há pouco tempo atrás era memorização e quem não memorizou apanhou. Então, evoluiu muito, né? Então, é uma descoberta que nós estamos fazendo hoje. E toda pesquisa feita
mostra a mesma coisa. O valor da interação e os jogos entre os alunos na sala de aula é um elemento crucial. E o professor que sabe escolher também jogos digitais com cuidado, ainda mais consegue acelerar mais ainda. Então, é um momento muito importante e interessante que a gente vive referente a ensino no Brasil e no mundo, sem dúvida. Muito interessante. Eu quero enfatizar o que o professor Nils Nielsen disse sobre jogos. Ele disse que não é só você introduzir jogos de forma arbitrária, aleatória, mas a seleção dos jogos também é algo fundamental. E, professor Nils, nós sabemos, né, que o ensino de idiomas, onde você é especialista, está, a meu ver, muito à frente da educação como um todo, porque foram muitos investimentos em pesquisa e também os métodos comunicativos. Numa sala de idiomas, as pessoas conversam entre si, a interação é fundamental, a interação entre os alunos, em alguma medida, a interação professor e aluno. E também a gamificação para ensinar os idiomas. São muitos manuais de grandes universidades mundo afora que tem muita tecnologia aplicada. A pergunta seria o seguinte: como fazer essa transposição? Aproveitar esses recursos que foram introduzidos para otimizar o ensino de idiomas, para otimizar o ensino, a escolarização como um todo? Essa é uma pergunta muito difícil, senhor Eduardo, porque ele envolve recursos também nas escolas, envolve aonde nós estamos, eu até diria, no mundo, e nós temos um grande desafio, que é ensino com responsabilidade, na minha opinião, é feito na base de testes e avaliações, né? Que aquilo que nós fazemos na sala de aula, na realidade, é uma situação de muita responsabilidade. Né? Nós estamos lá investindo tempo, eles investem tempo conosco e tem que levar numa certa direção. Então, testes são feitas, avaliações são feitas e não leva semanas, né? Leva um tempo. E no desenvolvimento acelerado do mundo hoje, nós já temos visto muitos casos em que, depois de uma teste de 3 anos, descobrimos certas ferramentas, jogos, e funcionam bem, mas já a plataforma para usar isso não existe mais, ou tal ferramenta saiu, sumiu, né? Então, a própria velocidade com que, por exemplo, as ferramentas digitais se desenvolvem, acaba sendo um grande desafio. E por isso, a responsabilidade do professor é maior do que nunca, porque o professor precisa buscar a ver quais recursos eu tenho na minha escola, né? E antes que você vai escolhendo recursos, sendo digitais ou não, para gamification sim ou não, começar com essa primeira pergunta vai agregar nessa aula? Ou com esta turma? Ou nessa matéria? Ou não vai agregar? Porque eu sempre penso assim, tecnologia, eu adoro, maravilhoso, eu adoro tecnologia, mas tem tempo e lugar. Você pode, numa sala de aula low-tech, né? Low-tech consegue criar resultados sensacionais. E você pode, numa sala high-tech, com todo o equipamento do mundo, fazer a aula mais terrível do mundo. Então, nós temos que lembrar disso. Então, muito bom senso, conhecimento por parte do professor. E antes de pensar em recursos de tecnologia, nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que é que meus alunos, depois desta aula, uma série de aulas, o que eles vão conseguir fazer melhor? O que eles vão poder produzir que eles não conseguiram produzir antes? Uma vez que você responder essa pergunta, eu busco recursos que podem ou não ser digitais, podem não ser próprios. Então, eu acho que isso é a forma correta de trabalhar. Porque eu vi, principalmente professores não tão experientes, começar pelo recurso digital.
e esqueci essa pergunta fundamental. O que é que meus alunos, onde é que eu gostaria de chegar com meus alunos? Minha turma, depois uma aula, 10 aulas por semestre, etc. Então, aumento de número de ferramentas e possibilidades também aumenta a possibilidade de não otimizar e errar, né? Então, nós temos que lembrar disso aí. Ah, muito interessante. Você viu que eu consegui? Eu tentei não responder a tua pergunta, porque era muito difícil. Não tem uma resposta exata, não, Eduardo, mas buscar realmente se informar, pensar dentro da área que eu trabalho, quais possibilidades eu tenho, mas sempre começar com a pergunta, onde é que eu quero chegar? Eu acho que isso é importante. Disse tudo, professor, né? Nos deu aqui, apontou o caminho certo. Muito legal. Olha só, gente, nós estamos aqui com o Nils Nielsen, que está na Suécia. Ele que é professor de inglês da rede pedagógica e é também muito experiente. Ele navega muito sossegadamente e com muita habilidade pelas tecnologias, recursos digitais. E hoje nós vamos liberar uma aula do Nils, uma aula de inglês, para vocês verem, né, como que se pode usar os recursos tecnológicos para fazer uma boa aula. E isso que ele fala também, né? Aonde eu quero chegar? Com essa aula, o que que o meu aluno vai aprender? E aprender para quê? Ele faz isso com muita maestria nessa aula que será liberada daqui a pouco para todo mundo que está participando da terceira semana Rede Pedagógica. Professor Nilson, eu queria então agora abrir para você ficar bem à vontade para dar dicas para os professores. A maioria aqui, talvez 95%, é de professores. Na verdade, 94% dos seguidores da rede pedagógica, que já são quase 3 milhões, né, incluindo o Instagram, o Facebook, né? É muita gente. Pessoal, são mulheres, né? E o pessoal quer dicas práticas para poder otimizar as suas aulas. Então, vou te deixar bem à vontade, professor, para você dar dicas para as professoras e para os professores e, eventualmente, para os pais também e outros profissionais da educação que estão acompanhando essa programação. Olha, tem muitas coisas, né, que a gente pode discutir, mas uma coisa que é muito importante para mim é a questão do planejamento, né? No tempo que eu treinei professores no Brasil, um assunto era o que é um bom planejamento, né? Isso eu acho uma pergunta muito interessante. Em extensão da última resposta, bom planejamento é ajudar os alunos e ajudar para chegar num determinado lugar. Então, eu pessoalmente, eu gosto de um plano onde eu começo assim. Ao final dessa aula, meus alunos vão estar aptos a fazer isso de forma melhor ou conhecer algo um pouco melhor para tipo, dar um foco no planejamento. E das muitas aulas que eu assisti, né, das minhas colegas professoras, eu basicamente vi 3 perfis, né? Um perfil é uma pessoa que usa muito a intuição. Então, é o professor que tem muito talento, tem muita intuição, mas talvez confia demais na intuição. Então, o que pode acontecer? Muitas aulas são maravilhosas, algumas aulas não. Então, você acaba tendo um fluxo que oscila um pouco, né? Tem uma aula, um determinado dia realmente não foi muito boa, e outra aula maravilhosa. Uma forma de tentar evitar as oscilações é tentar achar um equilíbrio. Outra perfil que eu conheço é aquele que planeja tudo. Na 8º minuto, eu quero que isso aconteça na minha sala de aula. E se não acontecer, eu falo para a turma e vamos fazer o que está escrito no planejamento de aula. Eu acho que isso é muito brutal. Deixa coisas boas acontecer. Um plano a gente pode montar e ajustar o plano ao correr do percurso da aula, não tem nenhum problema. Então, algo entre ter pouco planejamento e muito tem que ser equilibrado, lembrando que o recurso mais importante na sala são os alunos. E se eu deixo aberto certas coisas, vai ter
elementos muito especiais, onde os alunos preparam, o professor me ouviu, respondeu, houve aquele momento, que todo professor sabe o que eu estou falando, aquele momento mágico, né? E não tem momentos mágicos sempre, mas quando a gente tem, a gente sabe. Então, tomar cuidado com o planejamento realmente seria uma dica, né? Tem muitas outras, por exemplo, pensando um pouco sobre desafios. Eu, na sala de aula para professor hoje em dia, eu sempre falo que o maior desafio é não parecer velho. Eu quero dizer com isso é que o desenvolvimento tecnológico é tão brutal que é difícil para professores entender a expectativa dos nossos alunos, principalmente de 10, 12 anos para cima. É um desafio talvez não tão grande para quem trabalha muito com as crianças, storytelling e jogos, porque dentro isso cria-se um universo onde não se percebe disso. Mas em torno de 8, 9, 10 anos, o desenvolvimento, o interesse em tecnologias e formas diferentes de comunicar é brutal. Então, eu sempre falo, é muito fácil como professor hoje na sala de aula parecer antiquado. Então, eu não tenho solução para isso. Não é uma dica, na verdade, é mais uma observação. Mas tomar cuidado com isso. Uma dica, por sinal, uma das atividades mais engraçadas e divertidas de fazer é, às vezes, ao invés de utilizar a voz, de parar e dar continuidade em atividades, usar música para isso também. Muitas vezes, professores utilizam música para aprender vocabulário, que é muito legal. Mas nada impede utilizar um trecho de música para indicar certas atividades, dentro ou fora de um show. Quem trabalha com crianças ou adolescentes já sabem escrever. Eu gosto muito de fazer a atividade de chamar de chain writing. Então, é uma escrita em cadeia. Então, você coloca os alunos num círculo, você dá início de uma história, cada aluno tem um papel. Toda vez que a música toca, os alunos vão escrever. E todos escreveram o início da história. Você escolheu trechos de música diferente. Talvez dramático, cheio de ação. Né? Ou uma coisa mais tranquila, ou uma coisa romântica. E eles vão se inspirar da música e continuar a história. Toda vez que um aluno escreve, você passa papel para a direita. Um outro aluno continua, o aluno da esquerda e vai passando. Essa atividade, ele revela muito sobre seus alunos, sem dar aquele trabalho por escrito chato, né? Então, depois disso, eles vão ler as histórias e você vai detectar quais dos seus alunos são malucos, sempre tem. Aí você vai dar risada, mas você vai ter muita informação também. Isso é muito interessante. Porque alguns alunos têm ideias incríveis. E você vai detectar também onde eles estão no processo de aprender a escrever. Isso é muito engraçado, essa atividade. E ele alivia um pouco o professor também. É gostoso para o professor também. Nós temos que pensar nisso também, né, Tivaldo? Algumas vezes atividades têm que ser divertidas e tranquilas para nós também. Muito, né? Algumas... Ah, muito bem, professor Nils. Deu uma travadinha aqui, mas eu consegui captar direitinho Mas o como argumento. estamos aqui, tá? Acontece. O Nils está na Suécia, muito longe, é um milagre até de comunicação. Nós estamos podendo conversar aqui com ele, né? Lá que já é praticamente por volta de 11 da noite, né? Então, são 5 horas de diferença no fuso. Quantas horas aí, Nils, para ser mais exato? Estamos com 5 horas, isso mesmo. Aqui são, deixa eu ver, são 11h20 aqui agora. 11h20, 11h20. Então, muito interessante. E já estamos chegando aqui, gente, ao encerramento dessa live. Está muito bacana, né? O Nils realmente nos deu aqui dicas práticas. Eu gostei muito desse chain writing aí. Né? Gente, porque na Muito legal. verdade, né, Nils, talvez o papel do professor seja criar cadeias de aprendizagem dentro da sala de aula e Legal. colocar para o aluno, né, para fluir
as suas energias, não é? As suas Perfeito. capacidades. Então, eu gostei muito. E gostei muito também do que você disse, Nilson. Isso eu achei fundamental, viu? O professor não pode parecer velho. Gente, não estamos aqui falando de idade, tá? Quantos professores que eu tive, né? Professores de 80, 90 anos até, já tive professores de 90 anos, mas ainda joviais. Isso Então, é nos fundamental. dias de hoje, não é? Os professores, como disse aqui o professor Nils Nielsen, não podem envelhecer. Vamos ter que ser todos Peter Pan. Não é isso, Não, professor? não, envelhecer, na verdade, é um processo muito bonito. Eu acho que é bonito e não importa se eu acho bonito ou não, porque faz parte da enjoar. Mas, mas Isso. é a percepção, né? A percepção de alunos, porque alunos quase de qualquer idade, eles gostam muito de se identificar com o professor também. E tem uma fase, eu chamo essa fase perigosa, né? É quando você trabalha com crianças barra pré-adolescentes até adolescentes, né? Umas certas abordagens que nós precisamos ter com esse pessoal, que é um pessoal que pode criar alguns desafios na sala de aula, e um professor afiado aí também o que acontece na vida deles, no mundo, etc., faz bastante diferença, né? Então, o professor sempre tem que, claro, colocar no centro qual é o objetivo da aula e tudo mais. Mas entender que o mundo que a gente vive hoje, a informação, ele é transmitido, né? Ele de forma totalmente diferente, as ferramentas são bem diferentes. E a gente sabe que é assim, mas a gente precisa sentar realmente refletir o que é que significa quando o meu aluno está sempre no celular, se comunicando, na verdade, como é que funciona a cabeça desse aluno, né? Porque as minhas atividades que eu estou preparando na sala de aula precisa não precisa mudar tudo, precisa adaptar e pensar como é que isso vai ser processado na cabeça do meu aluno. Isso hoje é o grande desafio, porque o material, né? O nosso aluno vem mudando a forma de pensar, refletir, aprender. O tempo, só uma coisa mais banal, né? Mas o tempo. A percepção de tempo muda conforme nós envelhecemos. E hoje em dia, a percepção de tempo de alguém que tem 8 anos é diferente da percepção de tempo há talvez 20 anos atrás, né? Isso é muito importante também. Muito legal. Estou perguntando o tema da live. Hoje nós estamos com o minicurso Educação Sem Fronteiras com Nils Nielsen, que está falando da Suécia. E daqui a pouco vamos liberar uma aula de menos de 20 minutos, uma aula de inglês para quem é iniciante mesmo, o professor Nils Nielsen, que é professor de inglês da rede pedagógica. E essa aula, eu gostaria de recomendar que vocês não a fizessem apenas olhando para o conteúdo. Olhem com muita atenção para a forma, para as estruturas, para você aprender a assimilar aí, né, aprender com o professor Nils Nielsen, como organizar bem uma aula. Vocês vão gostar, vocês vão adorar, porque o professor Nils é muito metódico e isso sem deixar, né, de ser muito atraente como professor. Como professor, hein, Nils, que eu estou falando aqui. Muito legal, gente. Nils, nós estamos então chegando ao final, até extrapolamos aqui o horário. Eu sei que já está bem tarde, não quero atrapalhar o seu sono. Aí que já são, né, quase 10h30 da noite. Tem muitas pessoas aqui na live que vão também assistir depois que não falam português, mas que falam inglês. Então eu gostaria, Nils, I'd like you to give tips to these people who don't speak Portuguese. Que você desse algumas dicas para as pessoas que não falam português. Ok. Em inglês, lógico. Então, dicas para professoras que não falam português, é isso? Isso. We talked briefly about different approaches to for teachers, teaching languages, for that matter, other things. And I briefly mentioned the importance of finding a good balance between not planning enough and over planning. So we briefly discussed that if you don't plan sufficiently, you are basing
essentially your class is on intuition, which means you're going to have fantastic classes, or you're going to have some not fantastic classes at all. If you over-plan, you kind of miss some of the opportunities in class to take advantage of some of the great contributions that your students may have. So the idea is to strike a balance between knowing exactly where you want to go, but don't plan every minute of your class, and don't cut off because your class plan says in the 10th minute, now we have to do something different. Really try to get the most out of that quality time that you have with your students. So that was one thing. We talked very briefly about the role of the teacher. We didn't get into much detail, but if I had to give one word that describes for me potentially an excellent teacher, that would be the facilitator. The teacher that enables learning to take place. And I also think for people starting out teaching, to really understand the difference between giving a lecture and giving a class. So in the traditional lecture format, you are highlighting things, you are the speaker, you are at the center of attraction, that's fine. But in the classroom, you facilitate learning. And that doesn't mean you have to speak all the time. It doesn't have to mean that you're at the center of attraction. So it's a completely different process, and it's important, I think, people getting started into teaching, that they really think about that. And the third thing we mentioned was some of the major challenges of preparing classes in the 21st century with the technology we have, that we kind of have to start with our students. Who are our students? What do they need? Where do I want to take them? And then choose the tools. There are unlimited resources today. Not so long ago, there was no Google, so you had really the teaching resource you had always provided only by your school. Today we have unlimited resources, but unlimited resources, that itself, that does not guarantee the perfect class. We aspire to make perfect classes, but we need to kind of make some pragmatic decisions and always start with what is it I would like my students to be better able to do after said class or a number of classes, and then think about what kind of tools do I have to best do the job. Yeah, so that would be sort of 3 highlights and 3 tips. Nossa, muito bom esse resumo do professor Nils. Eu queria destacar esse ponto, a única coisa que eu não vi ele falando aqui em português, né? Que a aula perfeita deve ser uma meta, mas não precisa ser uma obrigação. Muito bem, Nils. Muito bem, gostei muito desse resumo. Até peço desculpa aqui para as pessoas que não falam inglês, mas há muitas pessoas, muitas mesmo, que transitam aqui, que acompanham as lives da rede pedagógica e só falam inglês. E o professor Nils é professor de inglês da rede pedagógica. Nós estamos liberando, então, agora, já está liberada, uma aula do professor Nils, que eu gostaria que vocês fizessem, tá? 2 tipos de audiência em relação a essa aula. Que vocês fizessem essa aula de 2 formas. Uma das formas, logicamente, é você absorver, prestar atenção, focar o conteúdo. E a outra é você focar a forma, a estrutura, para você aprender como organizar uma boa aula, tá joia? Então a aula está disponível para quem está participando da 3ª semana Rede Pedagógica. E quem não conseguir acessar, porque são muitos acessos simultâneos, pode acontecer algum tipo de instabilidade, a aula também vai estar disponível no YouTube da Rede Pedagógica, www.youtube.com/c/Rede Pedagógica. E vai aqui uma super dica. Isso é só para quem está inscrito na 3ª semana Rede Pedagógica. Todos os participantes do evento ganharam um voucher de R$ 150 para adquirir um curso, um curso à escolha, né, na Rede Pedagógica. Então, quem quiser adquirir o curso Inglês Básico do professor Nils, com esse voucher, né, eu tenho certeza que não vai se arrepender, porque é um curso excelente, do começo ao fim. Vocês viram que ele fala, aquele professor que é muito intuitivo, dá uma aula excelente, uma aula péssima, depende muito do humor dele, né, às vezes. O Nils, não, ele mantém do começo até o fim o nível lá em cima, né?
É um curso realmente excelente. Então, quem quiser usar o voucher que ganhou, né, da rede pedagógica para adquirir um curso na plataforma, eu recomendo o curso Inglês Básico do professor Nils Nielsen. Eu vou deixar o link, tá, para vocês acessarem o curso na descrição dessa live. Fica então aí a sugestão. E para receber o voucher, só para quem está inscrito na terceira semana, tá? É só você mandar um e-mail para CAP, CAP de capacitação, que o que a rede pedagógica está fazendo é uma capacitação constante dos professores, porque nós percebemos que a faculdade hoje é muito pouco. Então, mande então um e-mail para cap@redepedagogica.com.br, ok? Para quem é de fora, cap.redepedagogica.com.br. E você diz, estou inscrito na semana, quero meu voucher, que a nossa equipe vai responder, te dando um voucher exclusivo de R$ 150 para você escolher um curso e fazer para se capacitar e devolver isso depois 1000 vezes diante dos seus alunos com aulas cada vez melhores. Então, gente, estamos encerrando às 19 horas. Nós voltamos com a professora Rafaela Marques, que é doutora, vai dar um curso também magnífico hoje, com o título Alfabetização Lúdica. Daqui a pouco, então, às 19, tem mais live. Eu vou deixar, então, aqui agora o professor Nils Nielsen. Só faltou dizer uma coisa. Não estou inscrito na semana, como é que eu faço? Quem não está inscrito pode se inscrever ainda. É só ir no site www.redepedagogica.com.br e fazer a inscrição. É 100% grátis e assegura certificado de 80 horas. Então, eu vou deixar agora o professor Nils à vontade para se despedir da sua mensagem final nas duas línguas. Aí vocês viram que ele ficou mais à vontade em inglês, né, gente? Ele ficou mais à vontade em inglês. Isso é verdade. Não, eu diria, então, sendo que são professores, né? Então, eu diria que todos nós sabemos o quanto nós trabalhamos. E nem sempre todos reconhecem a importância do trabalho. Mas há uma importância fundamental. Quando mais e melhor nós conseguimos educar e ajudar as pessoas a aprenderem, melhor o mundo fica. Aí é fácil vender o nosso trabalho, não? Porque é mais pura verdade. I basically just said in Portuguese that the importance of teaching cannot be underestimated. And there are days when that is not recognized, and that is a pity. But it's important that we are persistent and we continue doing the best we can, helping students be the best they can be and help them find their optimal way of learning. Because the more learning, the more education we have, the better the world is. And that's just the way it is. Muito bem. Então, muito obrigado, Nils. Vejam só, Nils, que fala um excelente português. É muito difícil falar português no nível que o Nils fala, né? Em inglês aí nem se fala, né? Ele que tem como língua nativa o dinamarquês, que é algo próximo do alemão, como vocês viram ele falando aí no começo. Muito obrigado, Nils. Muito obrigado por essa parceria. Obrigado mesmo. E tenha uma excelente noite e até a próxima. Obrigado, Eduardo. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais, Nils. Então, tchau, pessoal. Tchau, até mais. Você que já está inscrito, colocar lá o seu login, a sua senha, acessar a terceira semana Rede Pedagógica na data de hoje e lá vai estar disponível a aula de inglês básico. A recomendação é que você se atenha ao conteúdo, mas também que você se atenha à forma da aula, porque isso também é muito interessante. Quem não conseguir acessar a aula por qualquer tipo de problema, talvez instabilidade na plataforma, pela quantidade de acesso, também pode acessá-la no YouTube da Rede Pedagógica em www.youtube.com/c/rede pedagógica, tá joia? E às 19 horas voltamos aqui com a professora doutora Rafaela Marques com o minicurso Alfabetização
lúdica. Quem quiser adquirir o curso do Professor Nilson, é só ir no nosso site de idiomas, é www.idiomasead.com. A rede pedagógica oferece cursos de inglês, curso de espanhol, curso de francês, curso de alemão e curso também de italiano. Então, se você resolver ser uma professora, um cidadão poliglota, está na hora, e os cursos são muito baratos, 6 parcelas de R$ 50 por semestre. E os participantes da rede pedagógica têm um voucher de R$ 150 para adquirir esses cursos por ainda menos. Tá certo? Então, pessoal, vamos encerrando aqui. Boa noite. Daqui a pouco nós voltamos com a professora Rafaela Marques. Boa noite.